dia, pessoal. Espero que todos estejam bem. Estamos aqui na nossa segunda edição do nosso PECcast, o podcast da Premier PAC. Hoje a gente vai receber o José Antônio, um técnico super gabaritado e competente que sabe tudo de levedura selecionada. O Antônio é da Lallemand, uma empresa canadense, ainda familiar, que tem produtos excepcionais para nossa cachaça, seja de alambique, seja de coluna. Então, bom dia, Antônio. Espero que você esteja aqui contente em participar do nosso podcast. Vamos te fazer algumas perguntas aqui, algumas mais fáceis, outras difíceis, mas como você domina o assunto, vai ser tranquilo. Então, seja bem-vindo e muito obrigado aqui pela tua presença. Bom, obrigado, Marcelo, pela iniciativa. A gente tem que sempre ter desafios, né? Então, quando o Marcelo me propôs essa questão aí do podcast, algo novo, assim, é a primeira vez que eu estou fazendo isso, então tratarei de fazer da melhor forma possível. E, bom, agradeço de novo aí a participação, né? Bom, acho que eu posso me apresentar também muito rapidamente. O Marcelo já falou um pouco aí sobre a minha pessoa e também a questão aí da companhia, mas meu nome é José Antônio, como o Marcelo mencionou. Eu trabalho já desde a minha graduação, que vão fazer aí quase 19 anos com fermentação, e os últimos 9 anos eu trabalho numa companhia chamada Lallemand, e acredito que depois a gente vai falar um pouquinho da parceria com a Premier PAC. Bom, um pouco da Lallemand. Lallemand, como mencionou o Marcelo, é uma empresa canadense. Nós somos uma empresa fundada no final do século XIX. Em 1923 foi a nossa primeira produção de leveduras em Montreal e em 1952 ela foi adquirida pela família Chagnon. Então, como o Marcelo mencionou, desde 1952 a gente segue sendo uma empresa familiar. Um pouquinho de números, só para posicionar um pouco a Lallemand. Hoje a Lallemand, o nosso core business, nosso negócio principal são micro-organismos, basicamente leveduras e bactérias, mas também a gente trabalha com outros micro-organismos, e o papo hoje aqui vai ser sobre levedura. Dimensionando um pouco a Lallemand, nós somos uma empresa global. Nós temos hoje cerca de 52 plantas de produção, incluindo 27 são plantas de leveduras, e 11 plantas de bactérias. E temos também outras plantas, mas essas são as principais, né? E basicamente esse é um pouco da nossa história aqui no Brasil. Ótimo, ótimo. Me encanta muito conversar sobre levedura, porque é um assunto técnico. A gente está falando de um micro-organismo vivo, né, que está ali adormecido e que a hora que a gente coloca ele ali para começar a fazer o processo de fermentação com açúcar, né, ele assim, nasce, né, se eu posso dizer que nasce, e aí começa, é fantástico. Então, assim, hoje a nossa conversa aqui, Antônio, é uma conversa que é muito relevante, né, para o produtor de cachaça, porque às vezes ele não dá a devida atenção ou não tem ainda, né, o devido conhecimento, acesso às informações, né? E eu acho que a Lallemand tem assim uma contribuição bem importante, né? A gente já tem alguns testemunhos de clientes que já usam as nossas leveduras e eles estão muito contentes com a questão sensorial, com a questão de equilíbrio, né, durabilidade, etc. Mas isso tudo a gente vai conversar aqui no nosso PECcast. Bom, vamos lá para a segunda pergunta, né? Então, fala um pouquinho, você já falou da Lallemand, né, globalmente, sim. Mas fala da Lallemand aqui no Brasil, né? Como que a gente está organizado aqui no Brasil, com fábrica, com a distribuição? Conta um pouquinho para a gente, por favor. É isso aí, Marcelo. Então, eu dei um pouco do panorama geral da Lallemand. E no Brasil, hoje, nós estamos estruturados com 3 plantas, né? Ou três centros de negócios. Em Patos de Minas. Lá fica a nossa divisão de Plant Care, que é uma divisão muito interessante também, que são micro-organismos para cuidado de plantas. Nós temos uma divisão em Goiânia, Aparecida de Goiânia. Lá saem as nossas leveduras, né? Lá está o estoque no Brasil. E temos uma divisão em Piracicaba, onde também é uma divisão da Plant Care. Nós também temos uma parte da nossa divisão. Depois eu falo um pouquinho das divisões, para situar um pouco.
mas também temos uma fábrica em Piracicaba. Bom, o Marcelo já visitou e estamos aí. Quem quiser, eu estiver passando por Piracicaba, tiver curiosidade de conhecer uma fábrica de levedura, será um prazer aí poder recebê-los aí no nosso escritório aí, na nossa planta de produção. Como o Marcelo mencionou, levedura é um micro-organismo muito interessante. Bem isso que o Marcelo comentou. A gente vai falar um pouquinho depois, mas são micro-organismos, né, que fazem a conversão do açúcar em etanol, né? E nesse caso, né, é a produção da nossa cachaça através do consumo dos açúcares. E como o Marcelo mencionou, é um micro-organismo muito interessante porque ela está em formato seco, então ela está adormecida e a gente faz esse despertar dela com água, né, que é uma mágica que acontece, e depois sim a levedura ela vai fazer essa conversão, né, e vai sair um produto que posterior à destilação é a nossa cachaça. Mas basicamente, respondendo a pergunta, sim, nós estamos aí 3 fábricas ou 3 unidades de negócio aqui no Brasil. E só para mencionar um pouco a Lallemand, né? Hoje nós temos ao redor de 5.500 funcionários a nível mundial. E hoje eu atuo, né, junto com o Marcelo, no desenvolvimento do mercado brasileiro para bebidas destiladas. Então, esse é um pouquinho do contexto aí da Lallemand no Brasil. Tá? São 3 fábricas e fica o convite para quem quiser conhecer. Estamos de portas abertas, tomar um café, ver como é que é. É fermentação parecida com a fermentação de cachaça, mas tem algumas características e curiosidades que é bem interessante conhecer aí por dentro de uma fábrica de levedura. E esse contexto é super interessante porque quando eu estive na fábrica, né, Antônio, lá em Piracicaba, não me esqueço até hoje que, na verdade, você é o mesmo processo até o limite de ela não produzir o álcool, mas ela vai se multiplicando, né? Vai fazendo né, a divisão celular e você, ao invés de fazer álcool, você faz mais leveduras, né? Você produz leveduras. Né? Isso é bem legal, assim, é um conceito que as pessoas assim, têm, mas não vem na prática. Não quero entrar em detalhe tão técnico, mas assim, a levedura é um micro-organismo que ela consegue fluir por 2 rotas metabólicas, né? Uma que é a rota de respiração e multiplicação e a rota de fermentação. Quando a gente produz a cachaça, a gente estimula a levedura para produzir o etanol. No nosso caso, quando a gente faz a produção de levedura, a gente não quer que ela produza etanol, não, ou maximize, né, o consumo de açúcares para a produção de levedura. Então a gente faz parecido com o que é feito numa fábrica de cachaça, mas a gente faz um processo que estimula-se que a levedura multiplique-se. E aí, o que acontece? Quando a levedura entra na rota metabólica de produzir outra levedura, ela não produz etanol. Então, assim, são conceitos um pouco distintos, mas é bem interessante porque esse micro-organismo tem essa característica da gente conseguir brincar com essa variável. E como mencionou Marcelo, na fábrica de levedura, a gente trabalha para produzir levedura e não produzir etanol. O que vai de contramão na fábrica de cachaça, porque a gente quer produzir cachaça e não levedura. Mas é bem interessante porque é um micro-organismo que a gente não consegue vê-lo a olho nu, mas ele tem essas características que são bem interessantes da fermentação e dos micro-organismos, né? Bem interessante mesmo. E, bom, dentro do portfólio da Premier Pack, levedura é algo bastante novo. Não só novo como produto, mas novo como um negócio, né? Exato. E aí, nesses bate-papos que a gente faz e tal, de vez em quando, eu escutei lá, né? Bom, nossa levedura é uma levedura selecionada. Isso. E aí eu vou lá no cliente, ele fala, não, minha levedura é uma levedura selvagem, né? É uma levedura de pão. Bom, conta aqui para nossa turma aqui, o que é uma levedura selecionada e quais são as vantagens de se usar uma levedura selecionada? Bom, quando a gente fala de levedura selecionada, a Lallemand, né, dentro do seu portfólio, nós hoje, só voltando um passo para trás, nós temos várias unidades de negócio, cervejaria, vinícola, etc., como eu mencionei, plant care, cuidar de plantas e assim, dentro do nosso negócio, a gente faz o quê? A gente seleciona micro-organismos, que são micro-organismos que têm certas características beneficiosas para o produto que ele está sendo atuado, né? Então, basicamente, falando um pouquinho da nossa divisão de bebidas destiladas, o nosso trabalho é o quê? É desenvolver cepas, né? Então, existe um enorme trabalho de pesquisa e desenvolvimento, né? Onde a gente isola, né? Então, vou imaginar que a gente tem candidatos, né? Vamos imaginar que o objetivo é correr 200 metros. Tá? Então, a gente seleciona cepas ou micro-organismos que consigam, no menor tempo possível, atingir ou percorrer esse objetivo. Né? No nosso caso, a bebida destilada, a gente trabalha com cepas que são, imaginar que são todas cepas da classe Saccharomyces cerevisiae, né?
Mas a gente sabe que dentro dessa linha de Saccharomyces cerevisiae existem inúmeras cepas, que é uma infinidade de cepas. E cada uma delas tem um perfil melhor ou pior em certos objetivos. No nosso caso, quando a gente fala de bebidas destiladas, né, o nosso objetivo importante, claro, que é o perfil sensorial. Então, assim, nós trabalhamos muito com essa análise sensorial. A gente faz um estudo enorme de seleção, e dessa seleção a gente faz uma pesquisa e entende o perfil sensorial de cada cepa. A gente também, dentro disso, a gente busca cepas que sejam tolerantes a estresse, seja por contaminação, por temperatura, né? Existem, por exemplo, cepas para uísque, que são diferentes das cepas para cachaça, que são diferentes das cepas para tequila, por exemplo. Tá? Claro que se pode usar essas cepas, mas existem cepas que são frutofílicas, que são mais... consomem frutose. Então, assim, o nosso trabalho é o quê? É entender o mercado, a necessidade, e dentro disso a gente seleciona micro-organismos. Então, assim, uma cepa selecionada, o que é? Nada mais é uma cepa que estava na natureza, né? São cepas de recorrência natural. A gente traz isso para o laboratório, a gente faz um processo de filtração, digamos assim, com várias barreiras. E essas barreiras, cada barreira é um objetivo, e no final nós vamos ter candidatas, né, que suprem a necessidade. Seja ela sensorial, seja ela perfil de fermentação, mais tolerante ou não, mas basicamente isso é o nosso trabalho. E depois a gente passa para a etapa comercial dessas cepas. O que é o benefício disso? A gente entende que, falando de bebidas destiladas, é um caminho sem volta. A gente vê muito isso, por exemplo, trazendo um paralelo de outros mercados, né? O whisky, né? Hoje, a produção do whisky, sim, em sua grande maioria, são feitas por cepas selecionadas. Outro case muito importante para nós foi a tequila. Então, hoje, nós temos uma certa importância no mundo da tequila com cepas selecionadas, porque se viu o benefício da cepa selecionada. Qual é? Bom, uma delas, né, é rendimento. Então, assim, tanto o mercado de uísque quanto a tequila se busca o rendimento. Então, a gente, sim, trabalha com micro-organismos que têm um rendimento que vai dar o litro de álcool para mim lá em relação à minha matéria-prima. Isso é um ponto importante. Um outro ponto muito importante, seja o uísque ou qualquer outra bebida destilada, é o perfil sensorial. Então, são cepas que passaram por um painel de provadores, né, que dá um perfil da bebida que seja um perfil adequado para cada bebida. Terceiro ponto, são micro-organismos que são tolerantes ao ambiente que estamos fermentando. Tá? Então, seja contaminação, seja temperatura. E por último, né, que é não muito menos importante, mas tem uma relevância muito importante, é a estabilidade de processo. Então, por exemplo, você que produz um uísque ou produz qualquer bebida destilada, você quer que seu produto seja muito parecido hoje com o ano que vem, com outro ano. Então, assim, essas pessoas, essas companhias ou essa indústria busca reduzir variabilidade. Se temos uma fermentação espontânea, a gente fica à mercê da natureza. Então, pode ser que um ano fez mais quente, a gente selecionou tais micro-organismos, um ano mais frio, outros micro-organismos, e isso vai afetar a estabilidade do meu produto. Então, objetivando reduzir essa variabilidade, se utiliza muito as cepas selecionadas. Então, assim, eu vejo que isso é um caminho sem volta. Isso falando de outros mercados que a gente acompanha muito, né? Como eu falei, a Lallemand é uma companhia global. O uso da levedura selecionada, sim, ele é muito importante para esses principais pontos. Perfil aromático, estabilidade de processo. Então, você tem um produto, claro que vai variar, o seu barril vai variar. Então, assim, a gente reduz variáveis do processo, objetivando um produto standard, né? E uma cepa que também com rendimento. Então, rendimento sim, também é muito importante. Que é a gente conseguir extrair o máximo do etanol do nosso matéria-prima, seja grãos, seja açúcar, seja frutas. Então, esse para mim são os principais pontos, né? Que são os pontos que chegam para nós aí dos clientes. Então, a Lallemand sempre está trabalhando no desenvolvimento de cepas que atendam a necessidade do cliente. Então, basicamente, esse é o porquê se utiliza muito as leveduras selecionadas, né? Então, E assim, eu vejo que assim, existem vários caminhos, mas a levedura selecionada, para quem começa, é um caminho sem volta. Assim, quem entende os benefícios de se usar isso, não tem retorno, não. Porque assim, se observa e se nota isso no produto final, né? Excelente, até mesmo porque, depois da tua explicação, dá para entender então que toda levedura selecionada um dia foi selvagem. Exatamente. Só que ela passou por um processo de beneficiamento, controle e tal, que hoje ela é selecionada. Exatamente. Bacana, bacana. Por exemplo, para entender assim claro que isso é um ponto posterior, mas assim, um trabalho que a gente tem, que a gente é um trabalho que chama de Still Exclusive, que são cepas selecionadas do próprio cliente. Então, hoje nós temos grandes marcas de bebidas destiladas que falam, não, eu quero ter a minha própria cepa. Então a gente vai lá,
Vamos tomar um exemplo do agave, tá? Que é algo muito interessante. Então a gente vai lá, coleta o solo, coleta a planta a pinha, que é o agave, coleta a fermentação, coleta várias partes do processo dele, né? De uma fermentação espontânea, assim, digamos. E a gente faz todo esse trabalho, mas é exclusivo para esse cliente, que a gente põe todas essas barreiras. Fermentação com temperatura, fermentação com contaminação, tolerância a etanol e perfil sensorial, e depois essa cepa pode ser produzida e multiplicada, e a gente entrega para o cliente o produto dele. Então, assim, ele vai ter uma cepa que, na verdade, era uma cepa dele, mas a gente garante que seja uma cepa única, exclusiva e que atende todas as necessidades do cliente. Então, também isso é um passo que o futuro, a gente vê muito isso, que também é muito interessante, né? Mas claro que a gente está trazendo vários passos para trás, que é iniciar com uma cepa comercial, e isso é largamente utilizado, mas existe também essa questão de, sim, eu tenho minha própria cepa, mas como você mencionou, toda cepa comercial foi uma cepa natural. Não tem modificação genética, não tem nada disso. É uma cepa que estava lá na natureza, a gente só pegou essa cepa e encontrou a melhor, digamos assim, para aquele objetivo e fornece para o cliente, né, em formato aí de 500 gramas, 10 quilos. Bacana. Facilitando o trabalho, né? Cada um no seu trabalho aí, né? Sim. Mas essa é a questão da uma levedura selecionada. Excelente. Bom, falando então em tipos de levedura, vamos mostrar aqui quais são as leveduras que a gente trabalha no Brasil. Isso. Claro, isso não está limitado. A gente Exato. sabe que pode usar uma levedura de uísque ou mesmo de isso, tequila para um isso. processo de cachaça. Isso mesmo. Mas hoje no Brasil, com disponibilidade imediata, a gente hoje trabalha com 3 leveduras e algumas novidades talvez que o Antônio vai contar para a gente aqui no decorrer, né? Isso. Mas a primeira delas, né, é a CN. Então, o Antônio vai explicar um pouquinho aqui o que é a CN. E ela é curiosa porque, como o Antônio falou, toda levedura selecionada um dia foi uma levedura natural. Isso. E essa levedura aqui com o nosso bonequinho tá com um chapeuzinho ali, com um triângulo ali de Minas, porque ela foi isolada em Minas. Aí o Antônio vai contar pra gente aqui a história da nossa levedura aqui. É isso aí. É isso aí, Marcelo. Então, hoje, como o Marcelo mencionou, nós temos 3 cepas comerciais, né? Que num passado, sim, foram cepas de recorrência natural. Então, são cepas que estavam no ambiente, passou pela filtração, né, por todo esse trabalho de pesquisa, e temos 3 cepas comerciais. Bom, a primeira, Destila Max CN, é uma cepa que, digamos assim, já tem uns bons anos aí no nosso mercado brasileiro. Ela foi isolada pela Universidade Federal de Minas Gerais, pelo professor Carlos Rosa, e é uma cepa hoje, sim, que tem uma ampla utilização na cachaça. É uma cepa muito robusta, né? Ela é uma cepa, se a gente olhar aqui, a gente tem um perfil sensorial, né? Que fala um pouquinho de alguns ésteres, né? Ésteres são sabores, né? Que são alguns compostos que remetem a sabores. Banana, frutado, né? Odor a rosas. Então, assim, isso, além da questão de fermentação, se ela fermenta bem, se ela é tolerante, isso é muito importante para quem produz bebida destilada, no nosso caso cachaça, a gente quer que a nossa cachaça, né, ela seja uma cachaça aromática, né, que ela remeta a alguns compostos aí interessantes para quem vai consumir essa cachaça. Então a CN é uma primeira levedura, né, que a Lallemand startou esse projeto aí, acredito que mais de 15 anos nós já temos essa cepa comercialmente, né? E aí o que acontece? Quando a Lallemand viu uma oportunidade grande de desenvolver o mercado da cachaça, né, o nosso objetivo foi trazer outros produtos, né, ou outras cepas, ou mesmo que o mundo da cachaça esteja de uma forma conectada com o mundo de outras bebidas. Então, assim, nós temos essa cepa, então, que foi isolada aqui em Minas Gerais, uma cepa originária brasileira, né, mas nós também temos aí outras cepas, né, nós temos uma segunda cepa, que é a Destila Max RM. Então, é uma cepa que hoje ela já está no seu 4º ano no Brasil. O que muda dela para outra? O que é? A gente vai ver que muda um pouquinho o perfil sensorial, né? Algumas notas aí na fermentação mudam, né? E é uma cepa que a gente isolou ela no Caribe. Então, assim, foi um trabalho também de parceria com universidades, né? Os centros de pesquisa, e a gente chegou também numa candidata que é uma cepa caribenha, digamos assim, né? E é uma cepa que está tendo uma boa aceitação no mundo da cachaça também. Então, temos clientes que sim utilizam a cepa RM. Então, essa seria uma segunda cepa. E também, como o Marcelo mencionou, né, temos uma terceira cepa, que é a cepa SR, que é uma cepa, essa foi isolada na França, né?
é uma cepa que fermenta bem tanto melaço quanto caldo de cana. E é uma cepa, a gente olhar, ela tem algum perfil também um pouco diferente, né? Então ela tem mais aroma de rosas, um perfil menor aqui no decanato de etila, que são algumas frutas que remete a maçã e uva. Mas assim, qual que foi o objetivo da Lallemand com isso? É trazer oportunidade para o cliente ou para o produtor poder explorar. Então, quando a gente começou esse mercado, a gente via que não tinha muitas oportunidades, né, no mercado em termos de levedura. A gente acredita que a fermentação hoje ainda ela tem que ser muito explorada, né? Então, assim, se exploram-se muito outros temas, né, como envelhecimento, que já está dominado e continua sendo dominado, mas assim, a fermentação ainda ou segue sendo uma caixa preta fechada. Então, assim, não se exploram muitos alguns conceitos, né? Que sim são variáveis muito importantes no produto final. Então, assim, com tudo essa carga de conhecimento ou essa necessidade, e nós, como Lallemand, vendo que existe essa oportunidade, nós iniciamos com 3 cepas, né? Que são essas 3 cepas que hoje sim já são utilizadas muito nos produtores de cachaça. E o nosso objetivo é, pouco a pouco, ir trazendo outras cepas também. Então, assim, para quê? Para que o produtor brasileiro esteja conectado com o que o mundo tem de matéria-prima ou o que tem de insumos, né? Para que também a gente consiga prosperar ou desenvolver o nosso mercado, né? Ou ter essas possibilidades de novos produtos trabalhando com a fermentação. Por exemplo, o Marcelo, né, é um experto em barril, então a gente sabe aí que existem diferentes barris, diferentes tostas, né, que podem ser exploradas. Na fermentação a gente entende também que é a mesma coisa, né? Então, diferentes leveduras, tanto com relação a perfil, e também uma coisa muito importante é que a fermentação é um ser vivo, né? Então, a gente fala muito da levedura, a levedura é um ser vivo. Então, assim, não existe uma receita mágica. Então, o nosso objetivo é ter algumas cepas para que o cliente possa testar e também falar, ó, me adequei mais com essa, na minha região, que é mais fria ou mais quente, essa levedura foi melhor, ou na minha região, que é mais... meu caldo de cana é mais ou menos nutritivo. Existem uma série de variáveis que a gente vai encontrar o melhor micro-organismo, o melhor cepa que se adeque àquele cliente. Sim. Então, seja no sensorial ou seja mesmo na fermentação, em termos de rendimento, etc. Então, o nosso trabalho é essa constância de poder ter diferentes micro-organismos, diferentes cepas, para que o cliente possa ter um leque, né, de oportunidades e falar, cara, eu vou explorar essa linha aqui. Vou lançar um produto especial, vou por essa linha. E testar e encontrar, né? Esse sempre foi o nosso objetivo como Lallemand, de pesquisa e desenvolvimento e trazer novos produtos para o cliente, né? O nosso objetivo é uma parceria a longo prazo com todos os clientes, né? Então, trazendo isso, o cara tem mais uma variável a explorar, que é a fermentação. Além de levedura, claro que, né, o suporte técnico também ajuda muito, né, com variáveis do processo, mas a gente acredita que isso é um caminho sem volta. A gente vê muitos mercados que exploram muito a questão de levedura e fermentação, e o nosso objetivo é abrir essa caixa preta, né, e poder entregar para o cliente que ele entenda que sim, a fermentação é uma coisa que se pode explorar, em conjunto com barril, em conjunto com cana, em conjunto com outras variáveis, e ele pode ter um produto único, um produto exclusivo, um especial dele mesmo, tá? Ótimo. Antônio, aproveitar que você fez esse comentário, a gente sabe que o processo posterior à fermentação é a destilação. Estou falando aqui cachaça, né? Sim. Existem diferenças quando a gente usa uma levedura selecionada para um processo em que a destilação vai ser feita por um alambique ou por uma coluna? Assim, a gente sabe que o processo de destilação, alambique e coluna, ele tem um diferenciamento, porque assim, tendenciosamente, uma coluna, ela tende a ser um álcool mais neutro, digamos assim, o mais limpo, né? A gente retira muitos compostos durante a destilação, e no caso do alambique, depende do alambique também, mas se for um alambique simples, né, que ele não tem os pratos, a gente acaba passando mais aromas. Mas isso também está envolvido com refluxo, etc. Tá? Mas assim, para mim, existem cachaças de alambique e coluna muito boas, né? E as leveduras podem ser as mesmas, ou também temos leveduras, né? Que não digo assim que é coluna ou alambique, assim, o que vai mudar, claro que é uma etapa adicional que sim vai dar uma característica diferente do produto. Mas sim, a gente tem cliente, por exemplo, que usa essas cepas, independente do seu processo de destilação. Mas sim, o processo de destilação é muito importante, mesmo em alambique, usando o mesmo alambique. Se eu faço ele mais lento, ou faço ele mais rápido, o meu grau alcoólico, tudo isso vai influenciar no produto final. Então, assim, a destilação também é uma outra variável que eu acredito que pode ser explorada muito. Isso se explora muito, por exemplo, no mercado do whisky, que você vê lá, por exemplo, aqueles
alambiques lá, que a gente fala quando a gente fala uísque puro malte, é fermentação em alambique, destilação em alambique, né? Então, por exemplo, só o shape, que eles chamam, o formato do alambique, vai dar um perfil diferente. Então, você vê aqueles alambiques que são mais, a gente chama de pescoço, né? Mais altos, tendenciosamente traz um produto um pouco menos aromático, né? Mas assim, quando a gente compara com alambiques menorzinhos, né? Que daí você consegue ter uma volatilização e você passa esses compostos, né? Então, assim, a destilação também é uma arte, né? Que complementa a fermentação. E o mesmo vai ser posterior às barricas, né? Mas, assim, como eu falo para a turma, tudo tem a sua contribuição no processo da cachaça. Seja a fermentação, né? Desenvolvendo aromas, etc., a destilação e o envelhecimento. Então, assim, alguns compostos que são produzidos na fermentação não são produzidos no envelhecimento e vice-versa. Então, assim, alguns aromas, alguns ésteres que são produzidos na fermentação se acentuam no envelhecimento, né? Então, assim, é uma arte. Então, assim, é saber lidar e saber entender as ferramentas que você tem em cada etapa para ter o seu produto único, o seu produto especial. Perfeito. Mas é um mundo, Bacana. é um universo que não tem fim, né? Não tem fim. Destilação, são temas muito interessantes também. Eu queria dar um recado aqui para o pessoal que está nos vendo e nos escutando, que o Antônio ele tem o privilégio de conhecer muitas destilarias em todo o mundo, né? Além disso, ele tem uma capacidade enorme de ajudar tecnicamente e comercialmente os nossos clientes. Então, dependendo da situação, ele vai até o cliente, ele acompanha todo o processo de início, né, do processo de fermentação. Então, agora eu vou fazer aqui uma pergunta para o Antônio, que está relacionado à cachaça versus outros produtos parecidos com a cachaça no mundo. Antônio, você, pelo menos uma ou duas vezes por ano, visita, vamos dizer, a região central aqui das Américas, né? A América Central. Sim. E a gente sabe lá que tem o rum agricole, que é a cachaça, que é da própria cana, tem o rum tradicional. Como que essas indústrias estão lidando com essa questão das leveduras selecionadas? Existe uma tendência para a utilização dessas leveduras? É alguma coisa parecida com o que a gente tem no Brasil? E aproveitando também, não o rum, que é muito semelhante ou seja, a matéria-prima é a base a mesma, mas a tequila, que a gente tem escutado assim, um movimento enorme, né, de sucesso com a tequila. Conta um pouquinho dos dois, do rum e da tequila. Como que isso está se movimentando? Como mencionou o Marcelo, assim, eu tenho, né, uma coisa muito positiva que o meu trabalho na Lallemand sempre foi assistência técnica na América Latina. Então assim, eu acabei que consegui, né, visitar e ter, assim, essa troca de experiência, a gente sempre aprende, né? Cada celeiro que a gente vai, a gente acaba aprendendo uma coisa, e o bom disso é que você consegue aprender uma coisa num lugar, passar para outro, você aprende lá. Então, assim, essa troca de experiência é muito positiva. E assim, eu também tive a oportunidade, né, de visitar, como o Marcelo mencionou, a gente tem vários clientes na América Central, né, digamos assim, que lá é muito explorada essa questão de fermentação à base de cana, seja caldo de cana ou seja melaço, né? E também a questão da tequila. Falando um pouquinho da parte de rum, né, como você mencionou, Marcelo, nós temos sim o rum agricole, que é como se fosse a nossa cachaça. São produtos muito aromáticos, são produtos assim, para quem teve a oportunidade de tomar, são produtos muito bons. E se explora muito isso. Se a gente voltar lá, não precisa voltar na tela aqui, mas se a gente voltar lá, a Distillamax RM foi uma cepa explorada nessa região. Então ela tem um perfil tolerante à temperatura, uma levedura que expressa muito aromas, né? Então lá também tem essa questão da sua cepa selecionada. Então aqui tá um exemplo, né, de uma cepa que foi sim isolada no Caribe, né? E se utiliza muito essa cepa para rum agricole. Se a gente olhar, né? E aí essa cepa se adaptou bem à cachaça, tá? E aí nós temos uma outra linha paralela que são os rums, né, que são produzidos com melaço de cana, né? Tem lugar que chama de mel, né, mel final, etc. Mas assim, é melaço, que é um subproduto da indústria do açúcar, né? E claro que sim, só mudando a matéria-prima são perfis diferentes, né? Porque assim, só da composição do melaço, que vem da composição da cana, do caldo de cana cru, né? Isso sim tem um impacto muito forte na fermentação. Tanto é que grandes indústrias, né, até fazem um blend, né? Algumas indústrias têm o seu blend já estabelecido, né, de mel com xarope, etc., porque sabe que isso afeta
é o produto final. Mas assim, a pergunta com relação à levedura, sim, existe uma tendência de pequenas, os pequenos são mais fáceis, né, por conta que ele já está entrando nesse mercado, então é mais fácil para ele, mas a gente vê também que grandes grupos, né, estão migrando para isso. Então, assim, grandes grupos que têm, por exemplo, a sua própria cepa, mas por facilidade, porque assim é difícil para quem trabalha com indústria grande multiplicar a sua cepa na sua própria planta, a gente tem problema de contaminação, talvez a cepa que você inicia a nossa propagação não é a cepa que vai chegar na nossa fermentação, então assim, a gente tem uma busca muito grande sendo explorada no mercado de rum para cepas selecionadas. E aí entra também, né, que fermentações de melaça é diferente da fermentação da cana, então esse é um trabalho que a gente faz muito no Brasil também, tem gente querendo explorar a questão do rum, então são pontos técnicos também que se diferenciam, né? Mas sim, existe uma busca muito importante, né? Tanto que alguns eventos da Lallemand são feitos no Caribe, nós temos uma pessoa lá, especialista, que mora nessa região, né? Que visita essas plantas também. Mas sim, existe essa busca muito grande por cepas selecionadas, tá? E a tequila também, como você mencionou, é um outro mundo à parte, né? É um destilado proveniente de uma planta, né? Chamada agave. Então é uma pinha que se corta as folhas, né? Se cozinha essa pinha e faz o destilado alcoólico. E também a gente observou, no nosso ponto de vista Lallemand, um enorme crescimento do uso de levedura selecionada. No passado, eu tive o prazer, né, de poder trabalhar nesses 9 anos da Lallemand muito com o mundo da tequila. Né? Hoje já menos, hoje eu já estou mais na questão do Brasil, porque nós já temos pessoas que trabalham no México, né? Desenvolvendo esse mercado no desenvolvimento contínuo, mas sim, as leveduras selecionadas no México também foi algo impressionante. Então, assim, hoje grandes grupos, como eu mencionei no começo, já têm a sua própria cepa, mas nós, como Lallemand, fornecemos essa cepa para eles. Mas, assim, todas as destilarias, né, que a gente conhece de tequila, né? Porque a gente vai para o lado do mescal, que é uma outra bebida, já é um pouco mais artesanal, aí sim usam fermentação espontânea, né? Mas já estão partindo também alguns mescaleiros para levedura selecionada, mas falando em tequila, a gente vê que é um caminho sem volta também. Então, eles já viram o benefício, né, de usar uma levedura selecionada, e quando a gente fala, por exemplo, de tequila, né, assim, a gente vê que o cuidado é tanto, né, que um diferencial deles, assim, poucas plantas, sem tirar algumas plantas industriais muito grandes, né, mas a maioria das outras plantas, também grandes e médio porte, ou mesmo pequeno, não fazem o reuso da levedura. Então, assim, eles fermentam, né, propaga às vezes, ou não, às vezes nem propaga, fermenta e destila. Porque eles sabem que a importância de ter um produto estandarizado. Mas também, hoje, o nosso mercado é muito importante, a nossa presença lá no mundo tequila é muito grande. Então, assim, por isso que eu falo que isso, quando chega essa onda, quando chega essa oportunidade, é um caminho sem volta. Sim, as pessoas, muito dificilmente quem inicia o uso de uma levedura selecionada, ele volta a usar uma levedura não selecionada, porque ele vê os benefícios. Sim. Mas claro que é um mercado que tem para todo mundo. Então, assim, a gente entende que é o mercado e cada um vai usar o que ele acha que é melhor para o negócio dele. Fermentação espontânea tem as suas vantagens? Tem. Da mesma forma que a levedura selecionada também tem. Uhum. Mas a gente vê que sim, se as grandes indústrias, os grandes grupos, ou médio grupos, ou quem busca uma estandarização de processo, é uma ferramenta muito interessante e muito importante. Então a gente tem esse segmento que, graças a Deus, vem crescendo muito para nós, aí, o bebida destilada no mundo. E Estados Unidos também foi um boom lá, né, com destilarias de outros produtos, mas assim, na nossa região a gente vê assim um mercado muito interessante. Perfeito. E a ideia é trazer isso para o Brasil, né? Sim. Que o brasileiro aí, né, que nós, né, Marcelo, possamos ajudar um pouquinho, né, o mercado da cachaça na questão de fermentação. Sim. Esse é o nosso trabalho desde sempre, aí, né? Sim. Eu me lembro, Antônio, que quando a gente começou a iniciar as conversas, né, de a gente fazer um trabalho comercial junto com a Lallemand, uma das coisas que me encantou é a questão da educação que a Lallemand provê, né, para os seus clientes. Fala um pouquinho da escola de álcool da Lallemand. Tá. Né? Tem até aqui, o pessoal vê aqui um livro, né, que é uma Barça isso aqui, um negócio impressionante aqui. É super bacana, tem informações técnicas super relevantes, né? Isso. Conta um pouquinho e já fala, já aproveita para falar do evento que vai ter lá no México, que a gente vai estar junto lá para poder levar os nossos clientes para terem acesso a essas informações. Certo. É isso aí, Marcelo. É bem isso mesmo. A Lallemand, assim, eu até de verdade fico assim, a Lallemand é uma empresa que para mim era diferente. Eu já trabalhei, como eu mencionei, quase 20 anos na fermentação. Claro que cada companhia, cada
Cada empresa tem seu objetivo. Mas assim, a Lallemand é uma experiência diferente, porque, como você mencionou no começo, ela é uma empresa familiar, então assim, ela tem um approach diferente nas parcerias, digamos assim. Então assim, o objetivo da Lallemand é que nós tenhamos sucesso a longo prazo de uma forma de parceria realmente. Então assim, e o nosso produto, ele é um produto técnico. Então assim, o que a Lallemand preza muito é a assistência técnica, é o conhecimento técnico. Então, assim, não é uma venda que eu estou vendendo, por exemplo, um papel. Claro que é muito importante ter o papel, mas assim, a levedura, se você não souber usar ela, ela vai ser igual às outras que estão aí, né? Então, assim, ela necessita um suporte para que quem compra consiga extrair o máximo disso, porque ele é um ser vivo. A gente não domina todas as variáveis que vão afetar aquele ser vivo, mas a gente pode ajudar de uma forma para que o produto ande da melhor forma possível, né? No contexto da fermentação. Então, assim, o que eu vejo de diferencial, não diferencial, mas assim, um ponto positivo da Lallemand é que assim, todas as pessoas comerciais, elas têm que ter uma base técnica importante. Então, por exemplo, só retomar um pouquinho, por exemplo, no México, hoje nós temos 2 pessoas que sim vieram da indústria mexicana de tequila e são expertos que trabalharam muito tempo em grandes indústrias de tequila. Escócia, hoje nós temos Escócia e Irlanda, 4 pessoas que são especialistas que vieram da indústria, né, do whisky. Então, assim, a gente consegue falar de igual para igual para a pessoa. Então, assim, é uma venda técnica. E isso facilita muito o trabalho, porque assim, você consegue, de uma forma fácil, né, digamos assim, passar as qualidades do produto e ter essa parceria, né? Porque, assim, o nosso logo é cooperação resulta em sucesso. Então, assim, o nosso objetivo é ter essa cooperação. Então, o que acontece? Dentro da Lallemand, além das nossas pessoas que somos os vendedores, digamos assim, e técnicos que vão te dar o suporte, né? Nós temos, não digo uma divisão, mas dentro da nossa divisão de bebidas destiladas, nós temos um segmento que é sem fins lucrativos, né? Que está dedicado também à educação. Então, como você mencionou, nós temos esse livro, né? Que está na 6ª edição. Então, é um livro, infelizmente ele está em inglês ainda, mas assim, dá para entender, né? Assim, quem domina um pouco inglês vai entender, mas assim, é um livro que a gente faz com pessoas de dentro da Lallemand, mas também pessoas convidadas que são especialistas no setor. Então a gente fala de várias matérias-primas, fermentação, etc., que faz parte desse nosso braço educacional da Lallemand, né? Além disso, né, temos também eventos, como você mencionou, nós temos o nosso Alcohol School. Esse é um evento também 100% técnico, né? Tanto é que a gente não promove nenhum produto, né? Eu participo algumas vezes, as apresentações, por exemplo, quando a gente vai demonstrar um gráfico lá, por exemplo, que vai... Um estudo de caso, por exemplo, né, a gente tira o nome dos produtos, então, assim, é técnico. O objetivo nosso é técnico, o nosso objetivo não é ganhar dinheiro. Então, assim, o que a gente busca é equalizar o que a gente gastou com o valor que as pessoas pagam para poder ter esse curso. Porque a gente acredita que é isso, Marcelo, a gente precisa educar a turma para eles poderem enxergar o amanhã, enxergar o benefício. Porque se a gente não educar, o pessoal não vai, entendeu? Então, assim, o pessoal tem que entender, pô, eu vi isso aí, faz sentido para mim, então eu vou usar essa levedura, ou vou fazer dessa forma de fermentação. Então, o cara sabe que comprando a levedura, ele tem um parceiro, né? Que o cara, pô, o WhatsApp meu é direto na safra, né? Então, a gente cria grupos com as destilarias, a gente faz um trabalho de acompanhamento. Realmente, como você mencionou, não dá para estar em todas as destilarias, porque a safra é curta e o país é enorme, mas pelo menos à distância a gente trata, né, de ter esse diferencial. Então, cara, eu tô com uma dúvida aqui, cara. Pô, às vezes eu não sei, mas eu pergunto para alguém que saiba. E aí, então, 3 vezes ao ano, geralmente, a gente tem esse Alcohol School. Né? Uma versão sempre acontece no Canadá, porque lá é a nossa base, digamos assim, né? Então, assim, geralmente setembro, né? O ano passado foi em agosto, mas voltou a ser setembro esse ano. Nós temos esse curso, Alcohol School, no Canadá, em Montreal. E a gente alterna os outros 2, né, no planeta, digamos assim, porque onde a gente tem atuação, tá? Então nós vamos ter um próximo agora que vai ser no final de março, começo de abril, não me recordo, em Viena, né? Então o pessoal da Europa, né, que está mais lá, consegue frequentar esse evento. E nós vamos ter um evento que para mim vai ser muito interessante, como você mencionou, nós vamos estar junto lá, vou estar dando uma apresentação. E vai ser no México. Então ele vai ser em Guadalajara. Ele vai ser, se não me engano, na 3ª semana, depois eu passo a data correta, de julho. É um evento bem bacana, como eu mencionei, por quê? Porque é um evento técnico, então assim, a gente fala técnico de tudo, levedura, fermentação, destilação,
Então, assim, é extremamente técnico. Geralmente são 4 dias, às vezes 5, depende do lugar, né? Então, assim, quem vai estar imerso com a parte técnica. Não é porque que ele está naquele país que vai ser exclusivo tequila. Claro que a gente vai tratar de trazer muito do mundo tequila, porque, um exemplo, não sei, 80% são pessoas que trabalham com tequila. Mas os conceitos são básicos que se aplicam, né? O que é uma levedura, o que é uma fermentação, destilação. Então, assim, os conceitos básicos se aplicam, isso é muito importante. O network é muito importante. A gente vê, cara, a gente tenta promover o network. Então, assim, num almoço, num jantar, numa saída, a gente tenta envolver os grupos. Então, assim, tanto é que, às vezes, tem gente que vai só para arrebanhar a turma, entendeu? E manter eles unidos. E gerar esse ambiente que as pessoas consigam ter contato com pessoas que são influentes tecnicamente no mercado, né? Essas pessoas estão totalmente abertas para poder ajudar, tá? Então, é bem bacana esse evento, depois a gente pode passar mais detalhes aí, esse eu acho que seria o mais adequado por conta da proximidade e por conta da língua também, né? Por língua espanhola, se a gente fazer um esforcinho lá, a gente consegue entender, né? E o legal também é que vai ter uma visita numa destilaria. Então, assim, a gente trata, né, de fazer uma vivência de alguma visita. Então, assim, bacana. A gente tenta visitar, né? Nesse caso vai ser uma destilaria de tequila, né? Ainda não tenho a certeza de qual destilaria vai ser, mas é um evento muito interessante, sim. Acho que todo ano a gente faz e todo ano a gente tem, né? A gente consegue lotar aí as inscrições, sim, mesmo que seja 3 por ano. É bem interessante. Então, assim, acho que vale a pena. É uma parte nossa para educar a turma. Claro. Então, eu acho que vai ser bem legal. Nós vamos passar uns momentos bons juntos lá. Bacana. Bom, Antônio, a gente está já se aproximando aqui do final do Passa Rápido, né? Cara, falar de levedura é bom porque é igual tomar cachaça. Pô, você começa, não para mais. Bom, presença no Brasil, né? A gente já comentou, né? A Premier Pack hoje é um distribuidor junto com a Lallemand de leveduras aqui no Brasil. Né? É um trabalho em conjunto, sempre, né? O cliente não tem nenhuma vantagem ou desvantagem, né? Comprando de um de outro. Na verdade, o que a gente está fazendo é facilitar as coisas, né? Isso aí. Então, a gente está se preparando cada vez mais para ter estoques com disponibilidade imediata. Estamos trabalhando numa plataforma de e-commerce para também facilitar para o cliente. A gente despacha, não tem problema nenhum. A nossa unidade no Recife também já está trabalhando, então alguns clientes da Paraíba, mesmo de Pernambuco, de Alagoas, né, todos eles já usam um ou outro as nossas leveduras, então a ideia é sempre facilitar e desdobrar, né, esse trabalho comercial. Mas temos alguma novidade aí em termos de levedura que a Lallemand está preparando agora para esse ano, para outro ano, para introduzir no mercado da cachaça? Nós estamos com alguns testes, né? Então, o objetivo da Lallemand, como eu mencionei, é pesquisa e desenvolvimento. Então, assim, a nível global, cada divisão, né? Nós temos um investimento agressivo em pesquisa, e isso também, como eu falo, é muito bom de você... Não sei se isso é por conta que é uma empresa familiar, mas, assim... A essência da Lallemand, a gente acredita que a gente sempre trabalha muito nos slides lá e na essência da companhia, né, nessas imersões. A essência da Lallemand sempre foi inovação. Então, assim, seja independente do segmento que seja, né, vamos trazer um pouco para a bebida destilada, a gente sempre trabalha com inovação. Então, assim, a gente sempre está pesquisando cepas. Por exemplo, a gente recentemente lançou uma cepa para tequila, Destila Max AG. E, assim, nós estamos com algum pensamento para trazer novas cepas para o Brasil, sim. Então, assim, claro que isso tudo demanda do pipeline, do desenvolvimento da turma lá, mas, sim, o nosso objetivo é sempre assim, Marcelo, o que está disponível no mundo, lançou uma cepa, a gente acredita que essa cepa, por exemplo, claro que, por exemplo, lançou uma cepa de agave, a gente não vai trazer para o Brasil, porque a gente acredita que não... Talvez, claro, trazer um ou dois, um pouquinho para ter ali, sim, se alguém quiser, mas, assim, se a gente ver, lançou uma cepa que... Nós temos uma cepa que tá em trabalho aí, que é uma cepa que, sim, funciona para melaço, funciona para caldo de cana. A gente vê que tem uma identificação com o Brasil. A hora que essa cepa estiver disponível no mundo, a gente vai trazer para o Brasil. Então, assim, o nosso objetivo isso, é fazer o link Brasil com o resto do mundo. O que está disponível para todo mundo usar, o Brasil vai estar também. Então, e assim, é um trabalho contínuo. Então, cepas, sei lá, um exemplo, bourbon, cepas para tequila, cepas para whisky, cepas para substratos à base de caldo de açúcar ou cana-de-açúcar. Sim, a gente vai estar sempre, como o Marcelo mencionou, estoque local, né?
entrega imediata, essas cepas que estão aí disponíveis aí mundialmente. Então, assim, respondendo a pergunta, sim, estamos com um projeto aí de trazer algo de inovação. Estamos em testes, Bacana. em algumas destilarias aí, porque o que muda do nosso formato para o mundo é que a gente trabalha com um sistema de reciclo de levedura. Então, assim, a gente tem que testar muito bem se essa levedura ela flocula, né? Porque a gente, na maioria das destilarias de alambique, a gente necessita que essa levedura flocule no final, né? Que ela persista por vários ciclos. Então, assim, toda cepa que é nova a gente traz para o Brasil, porque aqui é um caso à parte de test drive, né? Não é como uma fermentação que você põe, fermenta e destila, então ela não precisa estar sobrevivendo vários ciclos, né? Então, assim, é um trabalho que a gente está fazendo assim, e se der tudo certo, no próximo ano, talvez, a gente consiga trazer uma inovação aí. E esse é nosso trabalho, né, Marcelo? Essa inovação sempre aí. Ótimo. Eu vou fazer um parênteses aqui, fazer um agradecimento para a Leila. A Leila é da Cachaça Valiosa, tá aqui. Pronto. Cachaça Valiosa é feita lá em Salinas, quer dizer, é uma região super tradicional de produção de cachaça de alambique. E a Leila e a Dani, né, foram muito corajosas, né, e estão apostando em inovação, em fazer algo diferente numa região que é bastante tradicional, e nos deu uma oportunidade, né, de fazer um teste, né, uma batelada, vamos dizer assim, de cachaça com a utilização da nossa levedura, né, da nossa cepa, que foi a CN, né? Então, o resultado foi esse trabalho aqui, é uma cachaça que já está no mercado e que vai ser um brinde, não essa aqui, né, mas daqui a 1 ano e meio, mais ou menos, de uma parceria que a gente está fazendo com a Lallemand, a Valiosa e a Independent Stave Company, que é a empresa que a gente trabalha com barril, que vai ser nosso primeiro brinde para dar para os nossos clientes, que vai ser uma cachaça fabricada em Minas Gerais, Salinas, fermentada com CN, a Distillamax CN, e envelhecida em um barril Wave Stave da ISC. Tá? Então, o Antônio não tinha visto aqui ainda a cachaça, não. Eu vou abrir aqui para ele dar um parecer do aroma, tá? Para ver o que ele acha. Eu, particularmente, gostei muito. Deixa eu tirar aqui e para nós lacre. Foi um marco, né, Marcelo? Para nós poder fazer parte desse trabalho. Tudo que é novo não é fácil, né? Quebrar paradigmas. Mas assim, acredito que tudo, esse casamento entre todas as partes aí foi um negócio bem legal. Foi assim. Vai fazendo os comentários aqui. Não, quando você abre. Eu faço aqui um serviço. Mas não, para nós, assim, como Lallemand, cara, foi assim, essa parceria foi fantástica e. Dá o teu parecer aí. Cara. Putz, Deu vontade de tomar ou só cheirar, cara? Tá quase. Tá. Cara, é um bom produto. Mas o aroma tá espetacular. Tá. E depois a gente vai colocar ali os comentários da... Sim. Que bacana. Cara. Da Leila, né? Durante o processo, né? Que ela falava que o aroma ali no ambiente estava assim, maravilhoso. Ficou assim muito bacana e tal. No começo a gente criou um grupo do WhatsApp, né, Marcelo? Todos nós envolvidos aí para como usar a levedura correta. Como era algo novo, né? Uma etapa nova aí, né? Então tem todos os trâmites aí de reidratação da levedura, né? Como é que a gente faz aí o starter dela, né? Para que objetivando aí esse produto que ficou muito bom, cara. Ficou muito bom, né? E a gente participou muito intensamente naqueles momentos, nas semanas aí, pro WhatsApp aí, mesmo à distância, na fermentação, cara, que bacana, fiquei contente aí. E tá, cara, valiosa. Bacana, valiosa. Bom, pessoal, estamos chegando aqui no final, né? Queria aproveitar aqui o espaço para dizer que a gente vai estar participando das próximas feiras, lá em Lavras, em Jandaia do Sul. Vamos estar lá na Expo Cachaça, aqui em São Paulo também. Né? Vamos estar cada vez mais divulgando aqui as nossas leveduras, nossos produtos. O Brasil Cachaças também, né? Brasil Cachaça, já está tudo fechadinho e tal, aqui em São Paulo. Então, me parece que acho que o conteúdo era esse. Né? Agradeço de novo o Antônio aqui pela participação, agradeço a parceria com a Lallemand, que está sendo assim, bastante interessante para a gente, né? Então, Antônio, muito obrigado e vamos em frente. Não, na verdade, eu agradeço porque, cara, não é um mercado fácil para vendedor de leveduras e vamos fazer quase
uns 5 anos que nós, Lallemand, abraçamos o mercado de destilados no Brasil. E, assim, eu queria agradecer muito o Marcelo, porque eu acho que desde a primeira conversa, no começo nós tivemos alguns, não digo contratempos, mas acho que foi tudo no seu tempo, né? Porque quando a gente trata de 2 empresas, cada uma tem as suas políticas, né? Então, bom, tratar de resumir muito isso, mas assim, a gente teve uma primeira conversa, eu me encantei, mas infelizmente algumas políticas da Lallemand, naquele momento, como a Lallemand é uma empresa muito grande, assim, então eu reporto para pessoas que estão fora do Brasil, então até eu explicar um pouco do contexto, e então ficamos parados talvez uns 5, 6 meses, mas aí depois de todo esse acerto, né, entre as 2 políticas de companhia, eu acredito que foi uma parceria muito grande e muito positiva, porque assim, o Marcelo sabe muito melhor do que eu as dificuldades desse mercado, mas a gente sempre acreditou desde o começo. Eu acho que, claro que o objetivo das 2 companhias é o financeiro, mas assim, a gente acredita muito de colocar o nosso esforço, a nossa energia para o mercado brasileiro da cachaça. Acho que esse foi desde o começo o bate-papo que a gente teve. A gente, no começo, vamos entrar para ser algo diferente no mercado. Então, assim, oferecer produtos de ponta, oferecer necessidades, ou poder ajudar o produtor de uma forma diferente. Então, eu acho que isso casou as 2 empresas por isso, porque as 2 empresas acho que têm o mesmo objetivo, né, que é uma venda técnica que se perpetue ao longo do tempo. Nosso objetivo Lallemand nunca foi uma venda para agora. A gente sabe que desde como o Marcelo comentou, ele falou, cara, eu vi isso com os barris lá atrás, então assim, é algo longo prazo, mas assim, eu acho que as 2 empresas se casaram muito nesse sentido, de que a gente quer fomentar o mercado da cachaça e quer evoluir isso, de uma forma ou outra, né, evoluir que a cachaça seja uma bebida, né, que esteja no mesmo patamar do que as outras bebidas. Então, assim, a gente está, da nossa parte, trazendo o que existe de melhor no mundo, né, para a disposição dos produtores. Então, eu acho que isso, eu agradeço muito o Marcelo, porque ele foi um cara que abraçou aí o projeto, né, e como eu mencionei, não é um projeto fácil, não é um projeto a curto prazo, mas ele viu aí que a gente acredita, né, que a cachaça, sim, né, é a nossa casa, né? É a nossa bebida destilada. Então a gente quer fazer parte dessa história, sim, de uma forma ou outra, né? E quem tiver mais curiosidade, quiser conhecer mais, tá aí, né? E eu queria só dar um brinde pro Marcelo aqui, né? Pô, isso aí é surpresa, hein? Então não tem aqui, sabendo, ó. não, eu queria fazer o papel do Raul Gil invertido aqui, para quem que você dá o chapéu, né? Então eu trouxe um bonezinho da Lallemand aqui, ó, entregar pro Marcelo aí. Pô, tinha que dar no começo, porque eu já ia fazer aqui então, aí benchmark aqui. Então tá aí, ó. Então eu queria, de verdade mesmo, agradecer. Eu acho que o Marcelo, desde o começo, a gente sentiu essa energia, e a Lallemand contentíssima aí com o trabalho da Premier Pack, eu acho que vice-versa. E é isso, gente. Vamos para frente, vamos movimentar o mercado da cachaça, né? É isso aí. Obrigado, Marcelo, pela força, pessoal, pela oportunidade. Até mais. Até o próximo podcast. Não vou dar spoiler hoje, tá? A gente deixa para a próxima. Muito obrigado. Valeu, pessoal. Obrigado, prazer aí pela oportunidade. Valeu, Marcelo. Mas assim a gente vai começar outra dorna também. E vamos tirar essa cachaça em coisas diferentes. O cheiro tá maravilhoso. Olha que lindo que tá. Maravilhoso, né? Olha como é que tá bonito o fermento. Então, eu já tô providenciando uma dorna de inox para deixar a cachaça do Marcelo, né? A gente vai fazer essa separação para a gente ver a qualidade. Essa aqui também é o mesmo fermento, bonito, mais rápido, mais higiênico que o outro. Adoramos. E esse aqui já tá pronto para descer. São esses 2 aqui, tá certo? Muito bonito. Boa tarde, senhores. Tudo bom? Aí ó, o nosso fermento tá dessa forma aí, ó. Hoje já tem 3 dias que a gente tá destilando e ele tá com as leveduras bem boa mesmo.
em alta. Está trabalhando com 600 litros de caldo, aproximadamente. Muito bom.